fui batizado pelo Espírito Santo, o que acontece comigo? O que eu ganho com isso? Tudo, cara. Você ganha tudo. Só que eu quero detalhar para vocês 7 poderes que o Espírito Santo libera na sua vida quando você é batizado pelo Espírito Santo. Primeira coisa, vamos lá então. Primeira coisa, muito importantíssima: expulsar demônios. Pode parecer bizarro, mas é isso mesmo. Sem o Espírito Santo você não consegue expulsar demônios. Por que eu falo isso? Porque o próprio Jesus, quando ele estava lá expulsando demônios e falando com os fariseus, ele falou assim, Mateus 12:28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus falou com a boca dele que ele expulsava os demônios com o poder do Espírito Santo. Esse fato de Jesus ter falado que expulsa pelo poder do Espírito Santo, também eu lembro daquela mensagem que Jesus falou sobre quando o demônio sai de alguém, ele anda por lugares áridos. E não encontrando um lugar para ficar, ele volta para onde ele estava e aí encontra a casa limpa e arrumada, porém vazia. Então, se você tiver ausência do Espírito Santo, você dá confiança para o demônio se aproximar da sua vida. Então é importante que você esteja cheio do Espírito Santo para que a casa, além de estar limpa, organizada, ela não esteja vazia. Então é muito importante ser cheio do Espírito Santo para que o demônio nem sequer pense em chegar perto da sua vida. O segundo poder que o Espírito Santo te dá é o poder de ser testemunha. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, está escrito: "E vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas." Então, você vai ter o poder de ser testemunha de Jesus. Ele vai te capacitar para contar tudo o que aconteceu na sua vida e tudo que você ouviu dele, toda a transformação que você viveu dele, você vai conseguir testemunhar isso para o seu próximo. O terceiro poder que o Espírito Santo vai te dar: anunciar com coragem. Na verdade é isso que é esse o poder que a gente mais precisa hoje em dia. Anunciar com coragem, que é uma coisa que a gente consegue falar de muita coisa, mas na hora de anunciar, na hora que a gente vai falar de Deus para alguém, a gente pula para trás, a gente tem vergonha e a gente pensa 1000 vezes antes de começar a falar de Deus. Mas se é outro assunto, não tem problema nenhum, totalmente destravado. Então, essa capacitação da coragem vem do Espírito Santo. E lá em Atos 9:31, a Bíblia relata que essa coragem dada pelo Espírito Santo fazia com que a igreja crescesse em número. Então, às vezes, a coragem de anunciar faz o impacto ser maior pelo poder do Espírito Santo e a igreja crescer em número. O poder de convencimento com o Espírito Santo se torna 1000 vezes maior. Quarto poder que o Espírito Santo libera na sua vida é o poder da sabedoria contra acusações. E isso está lá no momento em que Estevão vencia todos os argumentos que faziam contra ele. Quinto poder: clareza e tomada de decisão. É importante ler os relatos de Atos, porque toda vez que você vê o agir do Espírito Santo em Atos, você vê os discípulos tomando decisões rápidas, claras, objetivas, porque o Espírito Santo falava justamente aonde que era para o apóstolo ir e aonde que ele não deveria ir, e até com quem falar. Então esse poder, ele é um poder de tomada de decisão e clareza fundamental para a nossa vida. É isso que falta na nossa vida também. Muitas vezes a gente não sabe, chega numa idade que a gente não sabe nem o que a gente nasceu para fazer. Então a busca pelo Espírito Santo vai te dar clareza na sua vida, vai te clarear um propósito. Se o Espírito Santo falava para os discípulos aonde eles precisavam ir, se ele dava a direção exatamente no lugar, se ele dava a direção com quem falar, ele quer fazer isso com a gente também. Isso é uma capacidade que o Espírito Santo vai te dar. O sexto poder é o poder da alegria. Você pode encontrar isso em Romanos 14:17. Lá a Bíblia fala que a paz e a alegria
é o Espírito Santo que te dá. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria que o Espírito Santo te dá. Agora, o sétimo e último poder que o Espírito Santo te dá, que é o mais grave, é o mais poderoso, é o mais forte, é o mais tenebroso de todos. É o que todo mundo deveria almejar. E é o que a maioria de nós temos bloqueado na nossa vida. É o poder de ressurreição. No livro de Efésios, já no capítulo 1, a Bíblia fala assim, e como é grande o poder que há, o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao lado direito no mundo celestial. Então eu quero deixar essa reflexão para você. Esse poder que age em nós é o mesmo que ressuscitou a Cristo. Então, passa hoje a refletir sobre isso. A que ponto chega esse poder? Eu acho que, tenho certeza, na verdade, que o que mais vai identificar o poder do Espírito Santo na nossa vida é se a gente consegue passar vida para alguém, é se a gente consegue transmitir vida para alguém, porque o Espírito Santo dá vida. E quando existem conversões, quando a gente conversa com pessoas e existem conversões, quando a gente se relaciona com pessoas que não eram de Deus e passam a ter um relacionamento com o Espírito Santo, esse é um termômetro muito intenso desse poder que age em nós, porque é o mesmo poder que ressuscitou Cristo. Então, o mínimo que a gente deve fazer quando a gente conhece o Espírito Santo é dar vida para as pessoas. Então, até que ponto chega esse poder que age em nós? É o mesmo que ressuscitou Cristo e fez ele sentar do lado direito, lá no mundo celestial. Então, esses foram os 7 poderes do que o Espírito Santo libera na nossa vida quando você tem um relacionamento com ele. Passa a orar todo dia. Todo dia você tem um relacionamento com o Espírito Santo e ele vai te encher e você vai começar a transbordar esses poderes na vida das pessoas.